Bom dia! Mais um momento nós vamos passar orando ao nosso Deus, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por todo o teu cuidado, por toda a tua bondade, por toda a tua misericórdia. Neste momento, Senhor Deus, nós intercedemos uns pelos outros para que o Senhor venha curar, restaurar, transformar, avivar, dar força, dar, Senhor Deus, graça para vencer. Que o Senhor possa abençoar as atividades profissionais de cada um, aqueles que estão no campo, aqueles que estão na cidade, que o Senhor, ó Deus, possa ajudá-los, meu Pai. Venha abençoar, Senhor, as nossas vidas. Venha, Pai querido, cuidar de nós. Aqui estamos, ó Senhor, apresentando as nossas dificuldades, porque somos dependentes e carentes de Ti. Senhor, vamos iniciar um novo estudo da Tua Palavra, que é a carta de Paulo aos Efésios, que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos ensinando que esta carta de Efésios tem, Senhor. Fale ao nosso coração, nos ensina e nos mostra o caminho, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Efésios capítulo de número 1, a partir do versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação,
tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelência e a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de tudo, ou acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Nós vamos iniciar um breve estudo sobre a carta de Efésios. Efésios, ela é uma carta de Paulo, escrita por volta do ano 60 depois de Cristo. Contém ricos ensinamentos sobre a obra redentora de Cristo na cruz. Também tem bastante conteúdo doutrinário sobre os dons ministeriais. Existe conselhos para viver em família nesta carta. Além disso, instrui os soldados cristãos a se revestirem de toda a armadura de Deus para que eles possam vencer, o maligno, a potestades. Está descrito em Efésios capítulo 6. A região destinatária desta carta de Paulo era muito conhecida pelo apóstolo dos gentios. Foi em Éfeso que Paulo concentrou boa parte da sua terceira viagem missionária, sendo talvez o lugar onde Paulo permaneceu o maior tempo fixado. O maior tempo que Paulo ficou parado, possivelmente, seja nessa região aqui. Paulo, ele fala em Éfeso que ele traz muitos ensinamentos valiosos para os irmãos. Em Éfeso, ele quebrou este recorde de tempo, permanecendo por 3 anos, evangelizando toda aquela região da Ásia Menor, fazendo de Éfeso o seu quartel-general. Então, esta igreja aqui que o apóstolo Paulo está destinando esta carta é uma igreja mãe, é uma igreja que tem outras igrejas ligadas a ela. Por isso que Paulo, ele vai orientar os irmãos sobre todas as questões da vida nesta carta, justamente porque esta carta passaria pela igreja mãe e as demais igrejas ali da Ásia. Os 6 capítulos desta maravilhosa carta circula acerca da riqueza e da ação de Deus sobre a igreja, sobre o povo dele. Nós hoje vamos observar o primeiro capítulo, o capítulo de número 1. Neste capítulo, nós conseguimos enxergar possivelmente 3 lições práticas, e aqui eu quero já destacá-las. A primeira é a ação bendita de Deus em nos proporcionar a filiação. A Bíblia nos mostra que nós somos filhos de Deus. Essa posição de filhos não foi adquirida por mérito nosso, mas foi nos dada pela ação bendita de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É Ele que nos comprou, é Ele que nos resgatou e é Ele que nos pôs nesta posição tão digna. Por isso que o apóstolo Paulo, ele inicia dizendo assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então veja só, em Cristo nós estamos em lugares celestiais.
nós éramos terrenos apenas. Observávamos só as questões da vida passageira, mas em Cristo nós começamos a estar nos lugares celestiais. Como? Recebendo a bênção de Deus, a promessa de Deus, a unção de Deus, tendo Deus na vida. E isto é um mundo espiritual. Então o que nós vemos aqui, o apóstolo Paulo está orientando a igreja de Éfeso, é justamente isto, que nós em Cristo Jesus estamos em lugares celestiais. Ele vai dizer no versículo 4 que ele nos elegeu e nos fez santos e irrepreensíveis. Ele nos colocou nesta classificação de filhos adotivos em Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou segundo o mistério da sua vontade. Por que Deus fez isso? Nós não entendemos, mas Deus nos colocou em lugares espirituais, em posições de filhos. Por que disso? Nós não sabemos. É um mistério de Deus, mas é um mistério da graça, do favor e da misericórdia, porque neste lugar nós encontramos a bênção, a proteção, o respaldo de Deus. Deus nos cria lá em Gênesis capítulo de número 1, apenas como criatura. Embora a Bíblia nos apresente como aqueles que saíram de Deus, lá nós não tínhamos nenhum título de filhos, mas com o passar do tempo, a Escritura foi nos apresentando e nos mostrando que nós agora somos filhos de Deus em Cristo, ou seja, você se torna filho de Deus em Cristo, somente em Cristo. Estar em Cristo é ser filho de Deus. Então, todo aquele que não conhece a Deus, que não aceitou Jesus Cristo como Salvador, que não recebeu o Espírito Santo, este ainda é criatura. É interessante porque quando o Senhor Jesus vai dar a ordem para os discípulos evangelizarem, ele diz assim: ide por todo o mundo, anunciai o evangelho a toda, aí diz lá o texto, criatura. Esta criatura é a expressão daquele que foi criado e apenas está nesta posição, criação. Então, o mundo, ele tem duas categorias de pessoas. Temos as criações de Deus e temos os filhos de Deus. Aquele que não confessou Jesus Cristo, a Bíblia nos apresenta que ele é criatura e ele precisa aceitar a Jesus, se converter, e aí em Cristo ele vai se tornar filho de Deus e ele vai ter uma intimidade com Deus e ele vai estar nesta posição por causa da adoção que é feita mediante a ação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isto é lindo, isto é maravilhoso, porque nós éramos criaturas, estávamos distantes de Deus e hoje aqui nós somos filhos, porque entendemos quem Jesus é, o que Ele fez por nós, o confessamos e agora nós somos filhos, somos co-herdeiros com Cristo. É por isso que a Bíblia apresenta que Jesus é o primogênito dos filhos. A expressão ali é mostrar que ele é o primeiro filho, mas tem vários outros, milhares de outros filhos que é eu e você e todos aqueles que confessam Jesus. Então a primeira lição que nós entendemos aqui é esta bênção de sermos filhos de Deus. Você é filho, você é filha, não pense nada além disso. Você é filho, ainda que o mundo, ainda que o diabo, ainda que o sistema queira te mostrar que você é outra coisa, não se esqueça que você é filho e você é filha de Deus. Aleluia! Segunda lição que nós encontramos aqui é acerca da redenção, que está a partir do versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a
a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Olha só, no sangue de Jesus há redenção. Redenção é o mesmo que transformação, é o mesmo que regeneração, é algo que foi mudado, é regeneração. Então, em Jesus, veja só, em Jesus nós temos a redenção pelo seu sangue. É em Jesus Cristo que nós fomos transformados e as nossas ofensas foram remidas. Todo o nosso pecado, todo o nosso histórico de ruindade, de maldade, em Cristo Jesus é apagado. Por isso que o Evangelho, ou melhor dizendo, a primeira epístola de João, vai dizer que lá nós temos um advogado que nos perdoa de todo o pecado. Porque esta ação de Jesus Cristo nos faz santos e irrepreensíveis. É o sangue de Jesus que nos faz santos e irrepreensíveis, nos perdoando de todos os nossos pecados. O inimigo, ele é muito astuto e vez e outra ele vai sempre jogar na sua mente o que você fez. Mas lembre-se que o sangue de Jesus te perdoa de todo o pecado. Então é por isso que é necessário nos momentos de devocionais confessar os pecados, para que você então seja sarado, para que você entenda que você foi perdoado e não existe nenhum peso, não existe nenhum preço a ser pago, porque ele foi regenerado, foi remido, foi transformado. Entende? Então nossos pecados em Jesus Cristo, eles somem, porque Ele é o único que pode apagar pecados, é Jesus. Terceira lição para nós encerrarmos aqui, está aqui a partir do versículo 21. Acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeie, não só neste século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aqui Paulo fala acerca da grandeza de Deus. E então ele coloca dizendo que Deus exaltou o Senhor Jesus acima de todo principado, de todo poder. Então agora Jesus Cristo, ele está acima de tudo. Quando Jesus Cristo morre na cruz e ele ressuscita dentre os mortos, ele adquire uma posição elevada, porque Filipenses vai dizer isso, que Deus o exaltou acima de todo nome, para que se dobre todo joelho. Jesus Cristo, ele tem todo o poder, porque ele é Deus, e a ação que ele fez de vir a esta terra e morrer na cruz, o colocou nesta posição de ser honrado, de prestigiado, de enaltecido e de ter todo o poder no céu e na terra. Veja então o que nós temos. Nós temos um Deus maravilhoso, que tem todo o poder no céu e na terra e que fez tudo isso para louvor do seu nome. A magnitude disto é algo fantástico, porque não servimos um Deus pequeno, não servimos um Deus insignificante, nós servimos um Deus que controla tudo e todos e tem todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, diante desta carta e este primeiro capítulo, entendemos que em Jesus Cristo somos filhos, que em Jesus Cristo nós estamos limpos dos nossos pecados e que Jesus Cristo está acima de todo e qualquer nome, porque Ele é Deus e está exaltado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pelo momento de meditação da Tua Palavra, pedimos o Teu cuidado, a Tua ajuda, a Tua força, ó Deus, que o Senhor possa estar conosco, nos auxiliando em tudo, Pai, em nome de Jesus, seja conosco, amém e graças a Deus. Até o próximo vídeo,
querendo Deus.